Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. No domingo, queridos irmãos, lá na igreja Santuário do Espírito Santo, houve uma manifestação muito grande do Espírito Santo em vários momentos, devido ao que estava ocorrendo dentro da igreja, no desenrolar do culto. Nós temos lá uma discípula que ela ora em línguas, e toda vez que eu estou falando palavras, e as palavras são fortes, que vêm do Espírito Santo, ela entra em oração de línguas lá, confirmando, o Espírito Santo confirmando aquilo que eu estou falando em cima do altar. E no domingo passado, em momentos diferentes, em horários diferentes, ela se manifestou, o Espírito Santo se manifestou nela 3 vezes, queridos irmãos. 3 vezes. E no final, o Espírito Santo se manifestou numa discípula de louvor. Não era o momento na hora dela estar cantando, ela estava sentada ao banco, conforme as palavras que saíam da minha boca, ela levantou e começou a cantar uma música linda, que não é costume de cantar nessa igreja, na nossa igreja, Santuário do Espírito Santo. E ela começou a cantar. Por 4 vezes o Espírito Santo se manifestou devido ao que estava acontecendo dentro da igreja. E sempre confirmando aquilo que eu estava falando, comentando e pregando no altar. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, hoje eu vou estar pregando para vocês, daqui a pouco, sobre depressão profunda. Depressão profunda é a doença do século, queridos irmãos. Eu acredito que só perdeu para o Covid. Porque no mundo inteiro existem pessoas neste momento que estão passando pelo mal de depressão profunda. Queridos irmãos, vamos separar uma coisa da outra. Depressão, todo mundo pode acontecer, todo mundo pode ter. Você perdeu um parente próximo da família, você pode ficar deprimido. Houve um problema familiar, você pode ficar deprimido. Você está desempregado, você pode ficar deprimido. Apareceu uma doença, você pode ficar deprimido. Isso é normal. Que não se demore por muito tempo. Acontece quando as coisas vão se prolongando, o tempo vai passando e cada vez a pessoa vai ficando mais deprimida ainda. O que acontece? O espírito da morte é um espírito maligno, chamado de espírito da morte. Ele se aproxima dessa pessoa porque ele encontrou fraqueza dessa pessoa. Essa pessoa está ausente de Deus. Por estar ausente de Deus, o espírito da morte se aproxima e começa a trabalhar sobre esta pessoa. E aos poucos ele vai induzindo a pessoa a um grande erro, falando para a pessoa no seu ouvido, na sua mente, que a pessoa não tem importância nenhuma nessa vida, que ninguém gosta dela, que ninguém a ama, que ela não tem a presença de Deus, que Deus não a ama. E ela fica totalmente desorientada, abalada e se deixa dominar pelo espírito da morte. Quando a pessoa entra nessa depressão profunda, é uma situação quase que irreversível. Por quê? Porque não existe tratamento médico, não existe psicólogo, não existe psiquiatra. Homem nenhum na Terra pode resolver o problema. Por quê? Porque é espiritual. É um espírito mentiroso, enganador da morte, que quer simplesmente tirar a vida desta pessoa. Fazer com que essa pessoa se mate. Porque quando essa pessoa tira a vida num suicídio, e ele vai colocando as possibilidades
da morte dessa pessoa, Deus deixou claro nos mandamentos da Deus, nos mandamentos da lei de Deus: não matarás. Então, o inimigo faz com que a pessoa se mate. Quando ela se mata, ela desrespeitou a lei de Deus. Então, ela está em dívida com Deus. E o que o diabo quer? O diabo quer é o espírito dessa pessoa. Ele vai tirar a vida, a alma dessa pessoa e o espírito vai para Satanás. Essa é a intenção do espírito da morte. E é isso que eles estão fazendo no mundo inteiro. Por isso você encontra muitas pessoas com depressão profunda. Queridos irmãos, o inimigo começa a falar: ninguém te ama, ninguém te quer mais. Por que você está vivendo? Não é melhor você tirar a sua vida? Você não tem mais importância nesse mundo. E aí começa a colocar para você: por que você não suicida? Por que você não se enforca? Por que você não corta teu pulso? Por que você não toma todos os remédios que você tem aqui? Por que você não pula de um prédio? Por que você não entra na frente de um carro? Por que você não pula dentro de um rio, de um lago? Tira sua vida. É assim que o espírito da morte age, queridos irmãos. E nós temos visto muitas pessoas suicidando por causa da depressão profunda. Existe solução para isso? Existe. É do homem? Não, não é do homem. É de Deus. É de Deus. Jesus veio à Terra para se manifestar a favor de nós. Ele veio para combater as forças malignas e capacitar os seus eleitos, os seus apóstolos, os seus discípulos para expulsar demônios em nome de Jesus. Com a presença do Espírito Santo de Deus que está sobre essas pessoas. Então, querido irmão, querida irmã, você pode estar falando assim, olha, eu não tenho depressão, nunca tive depressão. Mas então eu te pergunto, na sua família não tem ninguém? Nunca houve? Dos seus parentes nunca apareceu ninguém assim? Dos seus vizinhos, dos seus amigos? Você não conhece ninguém? Com certeza você vai falar: eu já fiquei sabendo que fulano tem depressão profunda. E essa pessoa perdeu a razão de viver. Não tem mais sentido de viver. Ela tem medo, ela chora, ela fica angustiada. Ela só pensa em morte. São essas pessoas que têm depressão profunda. Então, queridos irmãos, neste domingo, na Igreja Santuário do Espírito Santo, na cidade de Cunha, lá na Montanha Abençoada, domingo às 9 horas da manhã, esse homem de Deus, orientado pelo Espírito Santo de Deus, trabalhando junto com o Espírito Santo de Deus, vai expulsar toda a presença maligna que entrar dentro da igreja. Em nome de Jesus. Toda pessoa que entrar com depressão profunda será liberta em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você não está passando por isso e conhece alguém que está passando por isso, oriente essa pessoa ou os familiares dela para levar essas pessoas no domingo, às 9 horas da manhã, na Igreja Santuário do Espírito Santo. E essa pessoa sai de lá renovada, liberta, em nome de Jesus. Agora, querido irmão e querida irmã, deixem a religião de vocês em casa. Não se praticamos a religião, praticamos o cristianismo. Jesus Cristo, nosso Senhor, vivo, Deus vivo, Espírito Santo vivo. Deixe a sua carteira, o seu dinheiro em casa, porque nesta igreja você não paga nada. Porque tudo que eu recebi de graça eu dou aos meus irmãos. Vamos combater o espírito da morte e toda a presença maligna que tiver. Feitiçaria, macumbaria, maldição,
todas as pessoas que entrarem, que pisarem na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesse domingo às 9 horas da manhã, serão libertas em nome de Jesus. Amém.